Então, pessoal, vocês sabem que a metade da prova do exame de ordem, ela é composta, a nota de metade da prova do exame de ordem é composta pela peça profissional. Tá? Então, historicamente, o que a OAB cobra na peça profissional? Então, nós temos aquelas possibilidades relacionadas com queixa-crime, resposta à acusação, memoriais, tá, que são as alegações finais. Depois, então, essas são as peças que podem ocorrer inicialmente. Tá? Existe a possibilidade de nós termos um recurso de apelação, e também pode ser contra razões de apelação. Existe a possibilidade de nós termos um recurso em sentido estrito, que até hoje só ocorreu de uma decisão de pronúncia. E existe também a possibilidade de nós termos um agravo em execução. Tá? Outros recursos, como carta testemunhável, recurso ordinário, recurso especial, esses recursos eles nunca foram cobrados. Tá? E me parece que a OAB é bem sensata nesse sentido, né? Olha, qual é o objetivo de um exame de proficiência? É saber se você sabe o mínimo. Tá? É saber se você sabe o mínimo para começar a exercer a advocacia. É isso que a OAB quer saber. Então, me parece que ela não é o objetivo dela, por exemplo, saber se a Regina sabe fazer um recurso especial, tá? Primeiro, você tem que saber advogar aqui o básico, na primeira instância. Então, por isso que eu digo que não é uma situação que me parece que seja cobrada na segunda fase, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar aqui, pessoal. Nós vamos começar a trabalhar hoje com essa parte prática. Apesar de que tudo que a gente viu até agora é prática, tá? É prática, porque teoria você já sabe, presume-se que você já sabe. Então, a pergunta que eu faço aqui é o seguinte, tá? Vocês assistiram aos vídeos da parte de queixa-crime e de resposta à acusação? Primeira coisa que eu preciso saber é isso, tá? Se vocês assistiram aos vídeos. Porque lá, então já está tudo explicado. Eu não vou explicar tudo de novo. Tá? Não vou explicar tudo de novo para você aqui. Aqui, agora, eu quero sentir as dificuldades. Eu quero saber. Eu estou aqui para ajudar vocês a tirar dúvidas a respeito de eventual falta de compreensão em relação a algum detalhe. Tá? Então, eu preciso que vocês já tenham, tá, assistido o quinto e o sexto passo, que diz justamente respeito à queixa-crime e à resposta da acusação. Então, vocês lá são explicados os detalhes, tá? Os detalhes técnicos que envolvem cada peça. Existe um manual de orientação de como você elabora a peça, então, um passo a passo para você elaborar a peça. Tá? E são realizadas duas peças em conjunto. Tá? Então, são feitas duas peças em conjunto. Então, eu preciso saber, tá, se vocês assistiram, se vocês seguiram lá a sequência da plataforma. Isso é condição. Tá? Isso é condição. Se você ainda não assistiu, vai ter que assistir. Tá? Vai ter que assistir. Então, muito bem, pessoal, vamos começar aqui com a questão da queixa-crime. Tá? Aqui dos quatro que estão aqui, qual é a dificuldade? Existe uma dificuldade em desenvolver uma redação forense? Tá? Vocês têm dificuldade em desenvolver redação forense? Tá? Esse é o primeiro, é uma coisa que você precisa suprir. Como é que você supre isso? Leitura e escrita, e treino. Tá? Leitura e treino. É a única forma de você resolver. Não existe fórmula mágica para você aprender a escrever. Só tem um jeito de você aprender a escrever bem. É lendo bastante e escrevendo bastante. Não existe fórmula mágica, tá? Não existe cursinho ou mentoria no mundo que resolva seu problema se você tem essa deficiência, tá? Então vamos lá. Vamos destacar aqui os principais pontos aqui, pessoal, tá? Da queixa-crime. Então, a primeira pergunta
A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: a partir do momento em que eu leio o problema, a partir do momento em que eu leio o problema, tá aqui. A partir do momento em que eu leio o problema, tá? Então, como eu identifico, como identificar uma queixa-crime, tá? No problema. Vamos lá, pessoal. Como é que eu sei, tá? Que eu tenho que fazer uma queixa-crime. Gente, hoje a aula, a gente vai ter que interagir aqui, tá? Então, a reunião aqui, ela é interação. Então, se vocês puderem interagir comigo, tá? Abrir a câmera para a gente ir batendo um papo aqui, porque isso aqui é um assunto puxa o outro, tá? Por quê? Porque a aula teórica, a orientação eu já dei lá, tá lá na plataforma. Então, agora eu quero ouvir vocês. Eu quero saber onde é que estão as dificuldades. Se você está raciocinando de forma errada, então eu preciso de interação. Então, quero saber de vocês. Como eu faço para identificar uma queixa-crime no problema? Professor, em primeiro lugar, tipo assim, eu entendi de que a queixa-crime, ela é o primeiro dos passos. Não tem processo, não tem nada. Pronto, tá? Então, significa dizer, olha, como é que eu sei que é uma queixa-crime? A primeira identificação que você vai perceber, não tem processo. Não tem processo. É a primeira coisa que você vai perceber. Não existe processo. Tá? Então, se você percebeu que não tem processo, um outro detalhe que você tem que identificar aqui. Tá? Você vai identificar qual o crime que foi praticado. Qual o crime que foi praticado? Por quê? Porque a partir desse momento, você vai conseguir identificar, você vai ter outras consequências. Se você sabe qual o crime que foi praticado, você vai definir aqui. Você vai definir ação penal. Você vai se perguntar. Aqui são perguntas, tá? A pergunta que você vai ter que fazer. Qual crime que foi praticado? Aí você vai se perguntar. Qual ação penal? Qual ação penal? Se ela E aqui certamente, pessoal, aqui, ó, certamente, qual será a resposta? Qual será a resposta para você determinar se é uma queixa-crime? Em regra. Condicionada à Hã? condicionada à representação. Não. Para que eu possa falar em queixa-crime, a ação penal tem que ser o quê? Privada. A ação penal tem que ser Privada. privada. A ação penal tem que ser privada. E como é que eu sei que a ação penal é privada? Se eu sei qual foi o crime que foi praticado, eu vou lá olhar no código, e lá no código vai estar dizendo: somente se procede mediante queixa. Somente se procede mediante queixa. Então, a ação penal é privada. Tá? A ação penal é privada. A partir do momento que eu sei qual o crime que foi praticado, tá? Eu vou determinar o quê? De quem é a qual é a competência. Tá? Qual é a competência? Depois, eu vou determinar qual é o procedimento. Qual é o procedimento? Tá? Então, veja só. Se a competência for, por exemplo, do GCRIM, se a competência for do GCRIM, qual que é o procedimento? É o sumaríssimo. Sumaríssimo. É o sumaríssimo. É o sumaríssimo. Mas pode ser que a competência não seja do GCRIM?
Pode ser que não seja. Isso vai determinar o quê? Isso vai depender o quê? Isso vai depender o quê? Do crime. Vai depender do crime. Então, você tem que analisar o crime, tá? Vai ter que analisar o crime. Tá? Deixa eu botar isso aqui tudo separado, e aí a gente vai testando aqui, tá? A gente vai brincando aqui. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe aqui que não tem processo. Não tem processo. Aí vamos lá. Qual foi o crime praticado? O crime praticado foi um crime de... vamos colocar aqui um crime que é muito comum. Crime de injúria. Onde é que está previsto o crime de injúria? Artigo 140. Então, CP, artigo 140. Certo? Pronto. Qual foi o crime praticado? O crime praticado foi um crime de calúnia. Vamos lá. Agora vamos para as... Já sei qual foi o crime praticado. Vamos lá. Qual é a pergunta que a gente tinha colocado aqui na sequência? Qual a ação penal? Pronto. Então, ação penal. Ação penal. Privada. Então, ação penal, nesse caso, o que que é? Crime de calúnia, crime de injúria. Você vai lá no crime de injúria, aquela parte dos crimes contra a honra, e você vai perceber o quê? Que a ação penal aqui para o crime de calúnia, ela é privada. Privada. Deixa eu pegar aqui e botar. Eu estava com o meu chat sem estar aberto aqui. Tá? Vamos lá. Então, aqui a gente já sabe que a ação penal aqui é privada. Pronto. Qual era a outra pergunta? Qual era a outra pergunta? Na sequência? Competência, né? Competência. De quem que é a competência? Nesse caso aqui, de quem que é a competência? GCRIM, não é? Juizado Especial, não é? Bora, pessoal, interage aqui, responde esse trem, pô. Qual é a outra pergunta? Procedimento, certo? Procedimento. Beleza. Qual é o procedimento? No GCRIM, a gente só adota o quê? Procedimento Sumaríssimo. sumaríssimo. Pronto. Então, agora você já sabe aqui basicamente o quê? Você sabe, aqui você já vai conseguir determinar o quê? Tá? Você conseguiu determinar que é uma queixa-crime, por quê? Porque não tem processo. Tá? Não tem processo. Identificou o crime, artigo 140. Injúria. A ação penal é privada, competência do GCRIM, procedimento é o sumaríssimo. Procedimento. Professor, Oi. eu não achei aqui onde é que está escrito que a ação é privada, que precisa de queixa. Oi? Você não Eu não achou achei lá no aqui. Código Penal? É no 140, né? Não, no 140, o 138, 139, 140 são os crimes contra a honra. Dá uma olhadinha lá no final desse capítulo dos crimes contra a honra. Ah, tá. O que está escrito lá? No 145, parágrafo único, né? Isso, está escrito o quê? Procede-se mediante requisição do Ministério da Justiça, Não, no no caso 140, não, é o caput. Nos crimes previstos neste artigo, neste capítulo, somente se procede mediante queixa. Mediante. Salvo quando, no Isso. caso do artigo 140, parágrafo 2º. Tá? Então, somente se procede mediante queixa. Tá? Então, você sabe que se o crime for de ação penal privada, se o crime for um crime contra a honra, em regra, o que que é?
tá? É um crime de ação penal privada, tá? Então, a queixa-crime, pessoal, tem lugar nos crimes de ação penal privada. Se for pública, esquece. A não ser que conste lá no seu problema que o Ministério Público se manteve inerte. Aí você vai formular uma queixa-crime subsidiária, tá? Aí você teria que formular uma queixa-crime subsidiária. Isso pode acontecer no seu problema? Pode, tá? Pode, tá? E aí, qual é a informação que vai estar lá? Anota isso, meu filho, porque se isso cair na sua prova e você ficar comendo mosca, eu vou brigar com você. Vai lá constar o quê? Tá? Primeira coisa que você vai identificar, que o crime... Então, veja só, vou colocar aqui, ó. Ação penal privada da pública. Como é que você vai identificar? Então, como você identifica? Como identificar? Vai aparecer lá o seguinte. Vai ficar evidenciado no problema a inércia do MP. Guarda isso, meu filho. Aí você fala assim, pô, não entendi porra nenhuma, Jair. Presta atenção. Olha só. Vamos supor, doutores, vamos supor que a Marcela foi vítima de um crime sexual, tá? Vamos supor que a Marcela foi vítima de um crime sexual, ok? Doutores, os crimes sexuais hoje vocês sabem que são crimes de ação penal pública, pública e incondicionada, tá? A Marcela foi lá, registrou ocorrência, registrou o boletim de ocorrência, teve um inquérito policial, o inquérito policial foi encaminhado para o Ministério Público, e aí o Ministério Público, ele tem, se o réu tiver preso, ele tem 5 dias, o Ministério Público tem 5 dias para oferecer a denúncia, e se o réu estiver solto, ele tem 15 dias para oferecer a denúncia. Esse prazo passou, doutores, e o Ministério Público cagou para a denúncia do processo da Marcela. Tá? Então, ficou evidenciado o quê? A inércia do MP. Ficou evidenciado a inércia do MP. Tá? Aí, uma vez caracterizada a inércia do MP, o que a Marcela pode fazer? Ela pode contratar um advogado, e aí esse advogado vai fazer o quê? Ele vai entrar com uma queixa-crime subsidiária. Tá? É aí que entra a queixa-crime subsidiária. Queixa-crime subsidiária. Então, então quer dizer, Jair, que existe a possibilidade de você ter uma queixa-crime num crime de ação penal pública? Existe. Mas isso você só vai saber que você tem que fazer isso, por quê? Porque no problema vai ficar evidenciado a inércia do MP. Entenderam o que eu falei ou não? Entenderam? Natan, Jéssica, Marcela? Sim. Beleza. Tá? Bom, até hoje isso não caiu na OAB. Tomara que não caia no caso de vocês, tá? Mas vamos voltar então aqui para a nossa situação mais comum. Vamos continuar aqui conjecturando. Então, pessoal, aqui, ó. Nessa daqui, para quem que você vai endereçar a sua queixa-crime? Para quem que você vai endereçar a sua queixa-crime? Neste caso aqui. Vamos lá. Para quem que você vai endereçar a sua queixa-crime? O GCRIM. Juizado Especial Criminal. Então, ao Juizado Especial Criminal da comarca tal, ao Juizado Especial Criminal da circunscrição judiciária tal. Então, vamos raciocinar com comarca, que a OAB não coloca nada do DF, porque senão lasca o povo, tá? Então,
Então, excelentíssimo senhor juiz de direito do Juizado Especial Criminal, especial da comarca tal. Ok? Beleza. O procedimento que a gente vai seguir vai ser o procedimento sumaríssimo. Tá? Beleza. Agora vamos lá. Isso daqui, desse jeito, pode cair na sua prova? Não. Queixa-crime de G-crime, doutores. Queixa-crime de G-crime vai cair na OAB? Não. Por quê? Porque no Foi G-crime, desanimante. no procedimento sumaríssimo, doutores, a queixa-crime ela é feita de forma oral, tá? Em audiência, tá? Então, não me parece que vai ser desse jeito. Só que tem um detalhe, pessoal. Vamos lá. Agora vamos mudar a tática. Vamos mudar a tática. Qual foi o crime que foi praticado? O crime foi um crime de calúnia. Por exemplo, pode ter sido um crime de calúnia, 138. Um crime de calúnia, 138. E um crime de injúria. Pode ser? Pode ser? Então, 140. Combinado com artigo 69, por exemplo. Agora a situação, vamos lá. Eu já sei que não tem processo. Não tem processo. Não tem processo. E eu identifiquei um crime de calúnia e difamação. Por exemplo, eu peguei, doutores, e falei que foi o Natan que pegou e subtraiu o celular da Jéssica. E para arrematar, eu chamo o Natan de ladrãozinho de merda e mentiroso. Então vamos lá. Eu imputei ao Natan a falsa prática de um crime e também eu peguei e atribuí ao Natan uma qualidade depreciativa. Chamei ele de ladrãozinho de merda e de mentiroso. Então eu pratiquei um crime de calúnia e quando eu peguei e disse que foi ele que fez o furto, praticou o furto, e eu peguei e pratiquei o crime de injúria quando eu atribuí a ele uma qualidade negativa. Entenderam isso ou não? Tá? Então, vai acompanhando o raciocínio. Então, vamos lá. Então, eu tenho que pegar agora, doutores, qual é a pena do crime de calúnia? Qual é a pena do crime de calúnia? De 6 a 2. 2, então, de 6 a 2. Pena máxima, 2 anos, certo? Então, calúnia, calúnia tem uma pena máxima de 2 anos. Qual é a pena máxima para o crime de injúria? De 1 a 6. 6 meses, né? Então, aqui vai dar o quê? 2 anos e 6 meses. Pronto. Isso acompanha o raciocínio, velho. Vamos lá, doutores. Continua sendo um crime de ação penal privada? Sim. Sim. De quem que é a competência? Nesse caso, não é mais do GCRIM, porque já excedeu. Exatamente. Por quê? Porque passou dos 2 anos aqui. Então, a competência é o quê? Da vara criminal. E qual é o procedimento? É o sumário. É o sumário? Tem certeza? Professor, acho que é assim. Vamos assistir de novo aquela aula lá para identificar os procedimentos, viu? Vamos assistir a aula de novo para identificar os procedimentos. Vamos lá. Pessoal, se o crime tiver uma pena de até 2 anos, a gente já sabe que a competência do GCRIM, o procedimento é o sumaríssimo, exceto se tratar de violência doméstica. Tá? Vamos lá. Vamos dar uma olhada lá nos procedimentos especiais, doutores. Tá? Quero que vocês olhem lá
Cadê? Funcionário público, competente do juiz singular. Aqui, ó. Tá? Então, olha só. Dá uma olhada lá no artigo 519, 20, 21, 22, 23. Não tem procedimento especial? Tem procedimento especial. Então, procedimento especial, doutores, é só no que diz respeito ao artigo 520. O resto ele segue o procedimento comum ordinário. Tá? Só isso que você tem que levar em consideração. Então, vara criminal. E qual é o procedimento especial dos crimes contra a honra? Tá? A única coisa diferente é que você vai ter que pedir que seja... Lá nos pedidos, você tem que colocar que seja realizada audiência preliminar. Tá certo? Então, para quem que você vai endereçar essa peça aqui? Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara criminal da comarca tal. Vara criminal. Tá? Vara criminal. Então, é isso aqui que você tem que tomar cuidado. Pode ser, pessoal, que não haja concurso material. Pode ser que seja um artigo 138 combinado com artigo 141. E tem alguma causa de aumento de pena, seja porque tenha sido praticado em meio a público, ou seja porque, por exemplo, foi praticado por meio de uma rede social na internet. Aí você tem que olhar lá o 141 do CPP, do Código Penal. Tá? Então você vai lá, por exemplo, lá no inciso 3. Se o crime for praticado na presença de várias pessoas, ou por qualquer meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria, eu tenho uma causa de aumento de pena de 1/3. Tá? Se o crime, por exemplo, for cometido ou divulgado em qualquer das modalidades das redes sociais, a pena aplica-se no triplo. Então, veja só, eu tenho que tomar cuidado com esse artigo 141 aqui. Então, é bom vocês darem uma boa lida nesse trem. Então, vamos supor, doutores, que eu tenho um crime de calúnia. Eu pego e acuso a Jéssica de ter praticado um crime, doutores, no Instagram. No Instagram. Instagram é uma rede social? É. E aí eu tenho o quê? Eu tenho 2 anos, vezes, ela é aplicada no triplo, não é? No triplo, vezes 3. Então, aqui dá 6 anos. A ação continua sendo privada? Sim. Qual é a competência? Vara criminal, por quê? Porque aqui, ó, passou de 2 anos. Procedimento continua sendo especial. Entenderam o que eu falei ou não? Certo? Agora vamos lá. Doutores, eu peguei... eu não, né? Chega de praticar crime. Vamos supor, doutores, que o cara pegou, chegou em casa e xingou a mulher. Chamou de vadia, biscate, vagabunda. Encheu a mulher de osso. Tá? Encheu a mulher de osso. Ele praticou qual crime? Qual crime que ele praticou? Quando ele pega e atribui à pessoa uma qualidade negativa, qual o crime que ele pratica? Injúria. Injúria. Pronto. Então, artigo 140, certo, Marcela? Certo. Tá. Só que tem um detalhe. Essa injúria, ela tem alguma... É a injúria comum, comunzinha, ou ela tem uma particularidade?
Tem particularidade. Qual é a particularidade? Que é contra a mulher. Exatamente. Então, eu tenho aqui, eu tenho que levar em consideração aqui que eu tenho combinado com artigo 5º e 7º da Lei 11.340. Isso aqui muda a coisa ou não muda? Tá? Então, aqui, doutores, eu pergunto, qual é a pena do crime de injúria mesmo? Oi? De 1 a 6. De um a 6 1 a meses, 6. né? É, De 1 a 6 meses. isso. 1 a 6 meses. A ação, agora que vem o pulo do gato, e que se cair, se for cobrado no exame de ordem, vai derrubar meio mundo, menos vocês, que vocês vão estar à espera. Tá? Então, isso aqui é um quê? É uma injúria no âmbito da violência doméstica, certo? Certo. Beleza. A ação penal continua sendo privada? Não. Sim, continua sendo privada. A ação penal continua sendo privada. De quem que é a competência? Em regra aqui, doutores. Juizado Criminal. Especial de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher. Qual é o procedimento? Procedimento comum ordinário, doutores. Procedimento comum ordinário. Então, é aqui que está o pulo do gato, meu filho. Todo mundo vai achar que é um crime de ação penal pública. Então, vai ficar sem saber o que fazer. Mas não é, pessoal. Os crimes contra a honra, veja só, tirando o caso de lesão corporal leve ou culposa contra a mulher, o resto, doutores, dos crimes continua sendo de acordo com o Código Penal. Então, se eu tiver um crime de calúnia, um crime de injúria, um crime de difamação, esses crimes, mesmo sendo praticados contra a mulher, eles continuam sendo o quê? De ação penal privada. Continuam sendo de ação penal privada. Entenderam o que eu falei? Tá? Então tá. Depois, terminando aqui, eu já vou mandar o simuladinho para você fazer, para me mandar essa semana, tá? Já vou mandar um simuladinho para você pegar e me mandar. Aqui, quero que você redija lá a queixa-crime, analisa o problema e faça a queixa-crime, tá? Aí, Jair, eu ainda não sei como é que faz queixa-crime. Porra, vai lá e assiste a aula, vai lá e lê o manualzinho que eu já te mandei, pô, tá? Aí, pô, é questão de você querer. Mas a queixa-crime, basicamente, ela é formada pelo quê? Você vai colocar o endereçamento para preambular fatos, direito e pedido. Tá? Fatos, direito e pedido. Ok? Tá? Então, lá tem as particularidades. Tá? Queixa-crime, por exemplo, tem que colocar o valor da causa? Coloca o valor da causa só para fins de alçada, para calcular as custas, porque senão o juiz vai pegar e vai mandar devolver, tá? Para você pegar e fazer o recolhimento das custas. Tá? Então, quando você pega lá, aqui, ó, lá no 5º passo, aqui, lá no 5º passo, tá aqui, pessoal, tudo explicadinho, como é que você vai fazer aqui a queixa-crime, tá? Então, atenção aos detalhes. Essa, pessoal, é a única peça em que você representa a vítima. Então, você acusa
Tá? Então, você tem que tomar cuidado com esse detalhe. Tá? Então, aqui, ó, todas as orientações aqui, fundamentação legal, cabimento, prazo, regra aqui, doutores, tá? Tem que tomar cuidado com a questão da decadência, a forma de contar o prazo aqui está sendo explicada. Eu não vou explicar tudo isso de novo, porque eu já fiz tudo isso lá no vídeo, tá? Todos esses detalhes aqui, tá? Tomar cuidado aqui, pessoal, com a questão da identificação da competência. Beleza. Aí você vai aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó. Se o crime for de menor potencial ofensivo, isso aqui no que diz respeito ao endereçamento, tá? Já falei, posso colocar aqui ao juízo da vara criminal da comarca tal? Pode, tá? Então, se o crime for de menor potencial ofensivo, a competência do GCRIM, tá? Mais de um crime, você tem que levar em consideração o concurso, e isso pode sair do GCRIM. E se a vítima for mulher, doutor, e se for crime, se for de ação penal privada e a vítima for mulher, é no juizado de violência doméstica. Tá aqui, ó. Então, esses detalhes que você tem que tomar cuidado em relação ao endereçamento. Tá? Você vai fazer o preâmbulo, que é o parágrafo preambular. Aqui, pessoal, veja só. Tudo isso daqui eu posso pegar e substituir, tá? Escrever, ao invés de escrever tudo isso daqui, ó, eu escrever fulano de tal, fulano, né? E aí colocar em parênteses, em parênteses não, entre qualificação completa. E essa qualificação completa aqui, ela pega e supre tudo isso daqui, eu não vejo problema nisso, tá? Eu não vejo problema nisso, tá? Para você não tem que pegar e colocar tudo isso daqui, ó. Mas se você quer garantir, coloca desse jeito aqui, ó. Então, fulana de tal, qualificação completa, por meio de seu procurador infracinado, conforme procuração, com poderes especiais, isso daqui tem que ter, tá? Com poderes especiais, vem perante Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 30, 41 e 44 do Código de Processo Penal e artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal. Qual é o verbo que você utiliza? Oferecer queixa-crime em face de ou contra de. Aqui, ó, ciclano de tal, também aqui, ó, qualificação completa pelo fato delituoso a seguir narrado. Tá? Pronto, você fez o parágrafo preambular. Depois, não esquecer, pessoal, que na ação penal privada, nós chamamos de querelante e querelado. Tá? Posso pegar, para não encher muito o saco, posso substituir por requerente e requerido, eventualmente. Posso, requerente e requerido, posso, não vejo problema nisso, tá? E aí, na parte dos fatos, você vai narrar o que aconteceu. Lembrando que a gente não pode copiar o problema, não copia o problema, tá? Não copia o problema. Então, você vai colocar quem é o autor, quem é a vítima, vai explicar quando ocorreu o crime, onde foi praticado o crime e qual é o crime praticado pelo querelado, tá? Ok? Então, você tem que identificar isso, na parte dos fatos, tá? Lembrando que isso daqui, na verdade, qual o crime praticado, a gente vai colocar aqui já na parte do direito, tá? Na parte do direito. Então, por exemplo, tá? Assim agindo, o querelado praticou o crime de injúria tipificado no artigo 140 do Código Penal. Tá? Como o crime foi praticado em meio a público, o que facilitou a propagação da calúnia deve ser considerada a causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso 3 do Código Penal. Então, veja só, na queixa-crime,
é muito importante você deixar muito bem claro o que aconteceu. O que diz o artigo 41 do Código Penal? A queixa-crime conterá a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Então, você tem que deixar bem claro o fato. E aí, lá na parte do direito, você vai pegar e fazer a subsunção do fato à norma, dizendo qual foi o crime que foi imputado ao cidadão. Tá? No pedido, diante do exposto, requer o recebimento da queixa, a citação do querelado e sua posterior condenação. Tá? A ação penal é privada, então você pede a intimação do Ministério Público, que vai atuar como custos legis, inquirição de testemunha, fixação, esse ponto aqui é importante, que a OAB vai te cobrar, a fixação do valor da indenização e as provas que pretende produzir. Então, veja, não esqueçam que a queixa-crime é uma peça inicial, então você tem que protestar pela produção de provas. Então, se tiver testemunha a ser inquirida, você tem que arrolar as testemunhas. Tá? Aqui, vai colocar aqui, doutores, o valor da causa e vai fazer o fechamento. Então, tá aqui, vocês têm aqui um modelo bem bonitinho de como é que você vai pegar e fazer essa queixa-crime. Ou seja, é só treinar, meu filho. É só treinar. Eu pergunto, sobre queixa-crime, alguém quer fazer alguma observação? Quer fazer algum questionamento? Ah. Fale agora ou cale para sempre. Vamos lá. Regina, tamo junto? Natan, Jéssica, Marcelo. Eu entendi, professor. Tá de boa. Entendi, tranquilo. Beleza, então. Tá? Então, sobre queixa-crime, agora então eu vou pegar e vou mandar o simuladinho para vocês fazerem a queixa-crime, tá? Se você acha que não precisa, que você... Ah, não, isso aqui eu domino tranquilo. Eu só quero que você me diga, então, qual faça uma narrativa dos fatos aqui, a narrativa dos fatos, e me coloque lá no direito qual foi o crime que ela praticou, tá? Então, pelo menos isso eu preciso que você faça para mim. Então, vou depois... Peraí, professor, tipo assim, eu peguei a peça, digamos, eu peguei a minha peça, eu tenho que me ater, que eu já percebi que eu estou falha, é na questão do procedimento, porque eu tenho que somar, porque se ele vier com problema, eu vou ter que fazer uma soma, porque pode vir, como o senhor falou, eles não vão colocar fácil, eles vão colocar de uma forma que aumente lá as casas de aumento, e aí eu vou ter que saber aonde é que eu vou colocar aquilo. Vai, então. Por isso que é muito importante. Primeira coisa que você tem que identificar, Regina, qual ou quais crimes que o cara praticou. Porque pode ser uma calúnia mais uma difamação, pode ser uma difamação mais uma injúria. Então, primeiro ponto, quais são os crimes? Tá? Quais são os crimes? Você vai ter que olhar se tem alguma causa de aumento de pena. Porque certamente eles vão colocar isso. Se cair, pessoal, eles vão colocar isso porque eles vão tentar complicar a sua vida. Eles não vão colocar uma forma muito simples. Por isso que eu estou pedindo para vocês. Revejam o assunto. Pega qualquer livro de direito penal e reveja a questão dos crimes contra a honra. Tá? Reveja a questão dos crimes contra a honra. Eu vou fazer o seguinte, tá? Depois da aula aqui, eu vou pegar e vou tirar foto aqui do livro do Rogério Sanches, tá? Eu vou pegar essa parte do Rogério Sanches aqui e vou mandar para vocês. Eu vou escanear aqui no celular mesmo, rapidão. Vou escanear as páginas aqui para vocês fazerem essa releitura aqui da questão dos crimes contra a honra, tá? Tá, porque de alguma forma eles podem cobrar também nas questões, né? Mas é claro, Regina, que eles podem cobrar, principalmente essa alteração da questão da internet aí. Tá? Uhum. Principalmente essa questão da internet. Podem perguntar, por exemplo, de quem que é a competência.
Então, tudo isso que a gente falou aqui, isso pode ser que não caia na peça, mas pode ser cobrado nas questões. Por isso que é um assunto que você tem que dar uma revisada. Tá? Tá, detalhe, que a outra prova que eu fui, eu não sei se o senhor lembra que eles pediram, falando sobre a queixa-crime, que tinha que conter a procuração especial, e eu não coloquei, tinha que ter especial e me ferrei. Pois é, a queixa-crime ela tem que ter procuração com poderes especiais. Aí você pergunta, Jair, eu nunca entendi o que é essa procuração com poderes especiais. Pessoal, a procuração com poderes especiais, ela é para salvaguardar o advogado. Ela é para salvaguardar o advogado. Por quê? Tá? O que é uma procuração com poderes? Qual a diferença entre uma procuração simples, adjudícia, tá? Uma procuração geral para o foro, e o que é uma procuração com poderes especiais? A procuração geral, eu chego e passo a procuração para Regina, dando o quê? Dando poderes a ela para me representar judicialmente. Tá? Então, a Regina, minha advogada, ela me representa judicialmente. Para quê? Para que for preciso. Tá? Para que for preciso. Tá? Aí, o que é a procuração com poderes especiais? A procuração com poderes especiais, eu vou e dou uma procuração para a Regina, especificamente para que ela ajuize uma queixa-crime decorrente deste fato. Deste fato. É isso? Isso é uma procuração com poderes especiais. Para que serve isso? Para salvaguardar o advogado. Então, veja só, a Regina chega no meu escritório e me diz assim, assim, assado. Olha, a Jéssica fez isso, isso, isso e isso, tá aqui, tá? E eu quero que você entre com a queixa-crime. Todas essas informações, elas vão constar na procuração. Por quê? Justamente para chegar lá na hora, lá no processo, e então eu faço a queixa-crime, acuso a Jéssica, aí chega lá na hora do processo, a Regina fala, não, mas eu não falei isso para o advogado, isso aí foi o advogado que inventou, quem se lasca é o advogado, entendeu? Então, Ah, por isso que eu tenho que ter uma procuração com poderes especiais. professor, só uma Sim. pergunta. Que eu estava vendo essa semana, inclusive eu até falar para o senhor, essa semana eu passei a semana inteira fazendo simulado, porque é a minha maior deficiência, o senhor sabe, eu não vou negar, então eu passei a semana toda fazendo simulado, todo santo dia. Mas aqui, ó, tá escrito meta de revisões, no caso, depois da segunda aula de elaboração da queixa-crime. Isso aqui vai ter que, eu vou deixar para mim ver com o senhor. Não, essas metas de revisão, tá? É você olhar ali para ver se existe por exemplo, meta de sentença. Sentença é uma meta de revisão. Então, é importante que você vá lá no Código Penal e no Código de Processo Penal e veja as regras referentes à sentença, tá? E aqueles pontos que eu estou destacando lá, tá? Aquilo lá é um roteiro de estudo para você fazer. Então, aquilo lá é um roteiro para você revisar, tá? Aquela orientação que eu estou dando lá. E aí, se ainda assim vocês tiverem alguma dificuldade, aí vocês têm que me falar para a gente bater em cima. Por exemplo, Jair, eu fui revisar a sentença e não consigo entender a questão da emendatio libelli e da mutatio libelli. Então, a gente vai ter que bater isso aqui. É uma coisa que eu preciso explicar para vocês. Então, essas metas de revisão, tá? Elas são orientações de estudo, por quê? Porque eventualmente isso aí é cobrado em prova, tanto na peça quanto nas questões. Tá? Tá, entendi. Porque aqui fala sobre as prisões e medidas cautelares, né? Essa Isso. revisão aqui. Essa daí já tem vídeo, então essa aí é só você olhar o vídeo, não precisa fazer mais nada. Aham, já. Beleza. Tá? Então, só para mim me ater aos fatos dessa semana, essa semana eu não vou mais fazer simulado. Eu vou me ater à queixa-crime. E a resposta à acusação, que a gente vai falar agora. Tá? Bora. Mas
Isso não significa que você não vai precisar fazer simulado, não. Simulado, quanto mais você fizer, melhor. Eu já vou mandar mais 2 também essa semana, tá? Porque, pessoal, agora olha só, presta atenção. Não é só fazer o simulado. Você tem que fazer o simulado e, de acordo com aquele simulado, você ir separando tese de direito material, tese de direito processual. Você tem que pegar, fazer o simulado e já ir guardando as suas teses, tá? Já ir guardando as suas teses no seu banco de teses. É isso que vai fazer você ser aprovado. Por quê? Porque as teses se repetem, meu filho. As teses se repetem. O processo penal, ele é finito. Chega num momento que não tem mais o que cobrar. Tá? Então, essas teses, você faz o simulado, pô, essa tese aqui é muito legal. Espera aí que eu já vou formular uma tese aqui completa para mim. Se for cair de novo, por exemplo, tese de desistência voluntária, que foi a tese que eu publiquei ontem no Instagram. Ah, eu vi. Essa A ponte de tese, ouro. essa tese aí, doutores, isso é uma coisa que tem que estar aqui na sua cabeça, tem que estar no seu banco de teses. Uhum. Bonito se cair essa tese aí, se cair essa tese no exame de ordem agora, né? Aí vai ficar bonito, né? Eu não erro Beleza? mais. Eu ontem assisti aquele negócio que você postou lá, assisti umas 2 ou 3 vezes, para não esquecer mais. Pois é. Só que aquilo ali, pessoal, eu coloquei para simplificar, tá? É que aquilo lá, na verdade, não seria lesão corporal no 129 caput. Ele ia para o 129 parágrafo 9º, porque é violência doméstica, tá? Mas é que a ação penal, como a vítima foi homem, a ação penal continua sendo privada. Tá? E aí, é claro, aqueles carrosséis lá, eles são também limitados. Então, eu tive que simplificar nesse sentido, tá? Mas ali é violência doméstica, tá? Só que violência doméstica... Pô, Jair, mas violência doméstica não existe só contra a mulher? Não. Violência doméstica existe contra o homem também, tá? Só que não tem as consequências em relação... Não, as consequências não são as mesmas em relação à mulher, tá? Então, que fique bem claro isso. Pessoal, só vou parar, interromper a gravação aqui para o vídeo não ficar tão extenso. E aí, num segundo momento, agora a gente fala sobre resposta à acusação, tá? Que aí vai ficar 2 vídeos separados lá.